Olá, meu nome é Priscila Paganelli, advogada especialista em Direito Digital. Hoje nós vamos falar sobre a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Antes gostaria de pedir para que eu pudesse dar um like nos nossos vídeos, se quiser deixar uma sugestão ou críticas nos comentários, ou até compartilhar com alguém que você veja que esteja necessitando ali da informação que seja interessante para a pessoa. Então, nosso assunto hoje é LGPD. Estou aqui na presença ilustre de duas pessoas, a doutora Luciana Reis, né? Inclusive a doutora é presidente da Comissão de Direitos Digitais na OAB de Poços de Caldas, e o doutor Rafael Correia Leite. Muito obrigada pela presença de vocês. Eu agradeço. Agora a gente vai começar dando informações iniciais, né, sobre a lei. Depois a gente vai ali comentando as principais situações, né, que a gente vê sobre o assunto hoje em dia, para orientar, né, tanto as pessoas físicas quanto as pessoas jurídicas, né. Dando aqui algumas informações iniciais sobre a lei. A lei foi publicada em agosto de 2018 e foi para atender às exigências internacionais, como a OCDE, por exemplo, né? Então, e qual que é o intuito da lei? A lei para proteger os dados pessoais. E o que seriam os dados pessoais? Os dados pessoais são aqueles que caracterizam uma pessoa, né? E, por exemplo, às vezes eu não falo de um dado pessoal como o nome ou o CPF, mas mesmo assim eu consigo caracterizar. Por exemplo, o do Barack Obama. Se eu falar que existia um presidente negro dos Estados Unidos, as pessoas já vão identificá-lo, sem precisar falar o nome, CPF ou outras características. A lei também fala do dado pessoal sensível, né, que a gente, que se refere à origem racial, ética, religiosa, filiação partidária, etc. E quem deve respeitar a lei? São as pessoas físicas que obtiverem algum proveito econômico, bem como as empresas que fizerem o tratamento de dados pessoais. E aí, quando fala de tratamento, a gente fala, nossa, o que é isso, né, o tratamento? O tratamento, ele vai desde a obtenção do dado até a sua extinção, né? Então, toda a obtenção, manipulação, se compartilha, toda ali aquele período que está sob as ações, né, da empresa ou daquela pessoa física e até a sua extinção. Até quando extingue esses dados na empresa, por exemplo, né? Pela Emenda Constitucional 115 de 2022, os dados pessoais foram considerados direitos fundamentais, né, inseridos no artigo 5º, inciso 79. E ele protege, né, a nossa intimidade, liberdade e privacidade. E aí, para a gente abrir aqui para discussão, né, vem aquela pergunta: pessoas, como agir, né, quando me pedem meus dados? Né, isso é uma grande problematização que a gente vê, que as pessoas não sabem, né, a importância disso primeiro, e realmente não sabem também nem onde que os dados delas estão, né, e então é interessante saber o motivo, né, doutora Luciana, perguntar ali qual que é o motivo de obter o dado da pessoa, né, ali naquele momento ou da contratação, ou ali que a pessoa está sendo questionada, né, e
para ver se realmente é necessário. Senão não precisa dar, né? Senão não, é melhor não conceder, e a pessoa tem esse direito, né, de não fornecer os dados, né? Pedir para cancelar, né, quando não fizer mais sentido em manter os dados, né? Também pedir para saber como que é feito o tratamento, inclusive, né? Se ela compartilha, se a empresa compartilha com outras também, é interessante, né? Saber, a pessoa tem esse direito, né, de saber, então... E tem mais alguma coisa, doutora Luciana, ali para nos ajudar a auxiliar as pessoas, né? Então, no que tange a LGPD, eu acho bem interessante, assim, quando, por exemplo, tem muitos dados em excesso, que é o que você falou mesmo, você estava explicando aí, quando tem muitos dados em excesso, é direito do titular de dados, é direito dele reclamar ali, pedir para que aquela empresa retire, cancele. Todavia, tem momentos que não há possibilidade desse dado ser retirado dali, né? Porque existem prazos. Então, tem prazos, por exemplo, em relação ao FGTS, prazos que realmente ficam. Mas se aqueles dados são desnecessários, é realmente papel do titular pedir para que a empresa retire aqueles dados, porque senão a empresa realmente está contra as questões que envolvem a LGPD. Uma questão que eu acho extremamente importante no tange a empresa, por exemplo, quando for contratar um funcionário, por exemplo, ela pode prestar atenção em alguns aspectos e não vai infringir a LGPD e, inclusive, até a gente vai entrar depois, né, sobre a questão aqui, que eu até trouxe o livro, sobre o CINT, que é a investigação em fontes abertas. Eu vou falar um pouquinho mais à frente para a gente não fazer um pouco de confusão no tema, o CINT, LGPD. Mas, por exemplo, quando for contratar alguém, uma empresa, pode fazer um background daquele funcionário, por exemplo, aquele funcionário que vai trabalhar na área fiscal, por exemplo, dentro de uma empresa. Então, será que aquele funcionário, ele foi um funcionário que trabalhou corretamente para outra empresa, não desviou nada, não desviou lucro? Como foi o comportamento daquele funcionário dentro da empresa? Isso a gente pode ver informações através do OSINT, fazer pesquisas dentro do LinkedIn, e isso já é buscar dados daquela pessoa. Então, eu vou buscar dados daquela pessoa, ver quais empregos que ele trabalhou. Nossa, isso em redes sociais. Né? Só estou falando em nível de redes sociais. Redes, né? Porque o OSINT é uma investigação em fontes abertas, já abrindo um pouco o tema aqui. Investigação em fontes abertas é eu investigar, ou um perito investigar, ou até o cybercriminoso pode fazer isso. Informações que estão dispostas ali, seja numa rede social, seja num jornal, seja em processos. Então, uma empresa que quer contratar alguém, vai ali e faz um background utilizando as redes sociais daquele empregado, daquela pessoa que ele quer contratar. Olha, essa pessoa ali no LinkedIn não costuma parar muito nesse emprego, ou parou pouco tempo nesse emprego. Ou por que ele ficou pouco tempo nesse emprego? Aí a empresa pode averiguar. Por que ficou pouco tempo nessa parte fiscal do emprego? Já que a gente está contratando na área fiscal. Por que ficou? Ele vai fazer essa investigação. Opa, teve um desvio, teve algum processo. A gente vai pesquisar alguma coisa referente a processo. Maravilha. O advogado faz OSINT todo dia, toda hora, fazendo pesquisas processuais, né? Com certeza. E aí entra, por isso que eu falo, entra a LGPD, entra o OSINT, e aí nós vamos brincar um pouquinho depois, conversar mais um pouquinho mais esse assunto aqui entre o OSINT e a LGPD, e eu vou explicar melhor. O assunto é muito amplo, né? E a gente está tendo que lidar agora com isso também. Mas é importante a conscientização, né? A conscientização de que o meu dado pessoal é meu, é um direito que eu tenho. Sim.
né? Então, aonde que está sendo tratado, como está sendo tratado. Então, essa é uma parte muito importante da questão da conscientização das pessoas, né? As pessoas não se conscientizaram ainda da importância dela, dos dados pessoais dela, que é um direito, né? Um direito, inclusive, agora fundamental. Então, elas têm que saber, né, se realmente elas podem fornecer esses dados, se elas estão seguras em fornecer, o motivo que elas estão fornecendo, porque o que a gente vê muitas vezes, né, doutor Rafael, a gente estava até comentando na questão das farmácias, né, que o senhor estava falando lá. Com certeza. Primeiramente, agradecer aqui a doutora Priscila, a doutora Luciana, né, tá aqui com vocês. Agradecer a vocês também que estão aí assistindo a gente. E de fato, vocês veem que no começo, farmácias, há mais ou menos 10 anos atrás, começaram a pedir os nossos dados, CPF, e você não perguntava para qual finalidade é isso. Por que você está me pedindo esse dado? Por que eu preciso dar esse CPF a você? Ah, mas nossa, que pessoa chata fazer isso. Não, é porque é um direito seu. Então, e para qual foi essa finalidade? Hoje a gente entende, né? Estava conversando também com a doutora Luciana, aqui com você, né, doutora Priscila, que isso é para ser utilizado para marketing, para poder ali fazer aquela cartela de clientes e tudo mais. Só que isso não era explicado para a gente. Isso era explicado com base em uma, vamos falar em português, claro, uma desculpinha, que, é para ver se tem desconto aqui no seu CPF, para ver. Por favor, né? Então a gente tem que, isso foi quando começou, a gente tem que ficar muito atento a isso, e questionar. Questionar, nossa, mas por quê? O que vai acontecer, né? Porque senão a gente simplesmente dá o CPF, sem ao menos questionar. Isso é uma coisa muito... Ao mesmo tempo que é simples, né, uma orientação simples, ela é muito importante, porque é o que mais a gente vê. Sim. Né? E a pessoa sofre golpes, aí a pessoa não entende. Exatamente, e aí os problemas decorrentes, né, dessa não proteção dos dados. A gente vê diariamente nos noticiários a questão do vazamento dos dados. É uma coisa comum, infelizmente. De muitas empresas de grande porte, até também de órgãos públicos, infelizmente. E aí a consequência são tentativas de golpes, roubos, furto de identidade, violação da vida privada. Então, aí se a doutora Luciana quiser percorrer esse caminho. Quando você falou até dessa questão do vazamento de dados, realmente é uma coisa assim, que vem ocorrendo constantemente. E agora, uma notícia mais recente de vazamentos foi, assim, próxima, agora, final de janeiro, 26 de janeiro, deu a notícia aí de 26 bilhões de dados vazados, que foi o maior vazamento da história. E nesse vazamento nós temos aí 350 milhões referente aos dados dos brasileiros. E aí, o que tem aí nesses dados? Tem dados vazados de instituições, como, por exemplo, a própria USP, né, teve vazamento de dados lá, o LinkedIn, Telegram. Tivemos também vazamentos de dados de várias redes sociais. Então, assim, aí você me pergunta, como que o cybercriminoso consegue aplicar um golpe? Bom, esses dados são vazados, sucessivamente vão parar onde? Na Dark Web. Parando lá na Dark Web, o crime é muito organizado. Aí ocorre venda de dados, negociação de dados. Ocorrendo essa venda de dados, é muito simples do cybercriminoso, já tendo aquelas informações, já direcionar o que ele quer aplicar. Inclusive utilizando o Cint, tá? Infelizmente, o Cint, que eu já até adianto mais um pouquinho, que é essa investigação em fontes abertas, é descobrir informações. Na doutora Priscila, por exemplo, descobrir, vamos supor, se você tem redes sociais, vou descobrir informações suas, vou descobrir quais ferramentas
que você utiliza dentro da rede social, que você lugares, curte, né, quais lugares você frequenta, cuidado com as fotos que posta. Nossa, ela vai muito em tal lugar, ela gosta de comer tudo, tal coisa. Então, o cybercriminoso, ele está de olho nisso. E ali, o que ele vai fazer? Sei o seu e-mail. Primeiro ponto, e-mail. Mandar um e-mail com phishing. Clicou? Opa, legal, pesquei. Mas tem um outro ponto. Existem cybercriminosos também que são especializados em aplicar golpes em empresários. E aí a gente não chama de phishing, a gente chama de whale, que é baleia, né? Então, quando a gente vai aplicar em pessoas assim, com um alto teor aquisitivo, a gente já não chama de phishing, que é a pesca ali do peixe, a gente já chama baleia. Exatamente. E aí ele vai fazer aquele golpe exatamente de acordo com aquele cara que é bilionário. Será que o bilionário cai? Muitas vezes pode ser que sim. Sabemos em questões de contas bancárias. Então, por isso que tem que ter muito cuidado nessa questão. E aí, eles aplicam o Assint para poder fazer a investigação. O que você gosta, o que você não gosta. É realmente uma vastidão de dados ali que eles ficam... eles têm poder ali para realmente poder fazer o que quiser. E aí as pessoas acabam perguntando, nossa, mas como é que sabia disso? Mas, gente... Porque seus dados vazaram. Porque os dados foram vazados. Existem vazamentos que são quase que diários, né? Por exemplo, o senhor falou desse vazamento que teve no começo do ano, foi gigantesco, foi um negócio colossal. Mas, por exemplo, 13 anos atrás teve o vazamento da Sony. Sony é uma empresa bilionária, não tenho o que dizer, dona de estúdios e tudo mais. E ela é dona de serviços de jogos, de outros serviços que as pessoas colocam seu e-mail, cadastram, colocam senha, colocam cartão de banco, CVV, que é aqueles 3 códigos que tem atrás do cartão para compras online, e aí foram vazados. E não aconteceu só uma vez, foi só 3 anos atrás, mas eram dados criptografados, ok, aconteceu de novo, aconteceu ano passado. E não só nessa empresa, diversas outras, Microsoft, várias empresas grandes já sofreram com isso. Então, assim, é um negócio que a gente fica muito abismado, né? É um negócio... Demais, é muito... Como que a gente tem segurança a isso? Poxa, eu me sinto seguro quando eu estou criando uma conta Microsoft, quando eu estou criando uma conta Sony, e elas são muito seguras, são muito bacanas. Só que mesmo serviços tão seguros assim, pode acontecer isso. Até interessante, doutora, falar aqui um pouquinho, adentrar um pouquinho aqui na tua fala, doutor Rafael. Ele falou do CVV ali, os 3 códigos. Então, uma solução, por exemplo, hoje, que eu acho bem interessante, quando a gente vai fazer compra online, vamos usar os cartões digitais, né? Que a cada vez que você faz a compra, vai gerando um novo número ali, um novo CVV, os 3 números mudam conforme a cada compra que você faz. Então, vamos gerar novos cartões, ao invés de você cadastrar no site, e cuidado para não deixar cadastrado no site que você está fazendo a compra o cartão de crédito. Então, por isso, faça a compra com o cartão digital, que vai gerando novos números a cada compra, né? Nossa, uma excelente dica, né? Maior segurança. Importantíssimo. Porque nós temos que mudar os hábitos, né? Nossos hábitos estão ali em conformidade com uma outra situação que não é atual. Falando nas compras que a gente faz, a gente recebe o produto e descarta o pacote com todos os nossos dados. Né? Então, uma coisa assim, QR Code, impressionante, gente, vamos cortar ali, né? Vamos descartar corretamente. É um detalhe que parece bobo, falando assim, mas é extremamente importante. Isso deve ser feito. Só que é algo que quem faz, né? Pois é, isso agora está chegando aí, as pessoas estão tendo essa conscientização da privacidade, né? Que realmente elas têm que se precaver. E aí eu até quero fazer abordar até aqui uma atenção, porque as pessoas, até para a questão de senhas, elas não se preocupam com essa questão de privacidade, né? Que a gente está falando em privacidade. Então, na hora de salvar uma senha, às vezes salva ali no bloco de notas do celular. Mas aí eu uso o reconhecimento facial. Tá bom, eu uso o reconhecimento facial. Mas
Aí no bloco de notas, por exemplo, eu coloco uma senha, tá? Mas você também tem outras possibilidades. Quais são essas outras possibilidades? Você pode colocar o 2FA, que é o duplo fator de autenticação, que é extremamente importante. Daqui a pouco aí nós já temos até 3 fatores de autenticação, não tá restrito a somente 2 fatores. E você também pode usar a questão do cofre de senhas, tanto no celular quanto no computador. Fazer tudo que é possível para se proteger. Então, exatamente. Porque são ações que vão minimizando, né? A gente tem que ter esse costume, essa mudança de hábito. Eu faço isso, eu faço aquilo, e aí vai amenizando os impactos, né? Porque nós estamos sujeitos ao vazamento e até mesmo por nossa colaboração. Mas se a gente toma essas medidas, a gente vai diminuindo, né, ali os impactos. E agora, a grande questão é a necessidade das empresas, né, doutores, de se adequarem, porque a gente vê que realmente o vazamento, os grandes vêm mesmo, né, são provenientes das empresas, e elas, as grandes vêm adotando, fazendo a adequação, mas a gente ainda vê muitos ainda comportamentos que vão facilitar ali o vazamento, né, dos dados. Então, é muito importante a gente enfrentar isso. As empresas, elas precisam entender a importância e irem se adequando. Então, assim, na verdade, é uma questão de reputação da empresa. Com certeza. Né? Reputação. A reputação. Né? Nossa, aquela empresa... É segura. É segura. Com certeza. Então, já emite uma imagem diferente daquela instituição. Dentro daquela empresa também, né? Vai ter uma maior interesse dos consumidores em negociar. Muito maior, porque as pessoas estão entendendo, estão se conscientizando, né? E aí a gente pode comentar, né, doutora Luciana, sobre a OSINT nessa questão também, né, que vai auxiliar ali as empresas, né? E nessa questão é importante a conscientização, não é de uma equipe ou de um setor, é conscientização da empresa inteira, né? E é uma conscientização permanente. Não adianta também só, vamos fazer um treino, né? Aí depois não sei quantos anos, treinar de novo. Outro, né? Não adianta, gente. Exato, é constante. É contínuo. Porque a gente vê que muitas vezes não é vazamento de sistema ou às vezes é da pessoa, muitas vezes. Falha humana. Exatamente. Tanto que, até você está falando, que as empresas têm que manter essa conscientização. E aí até acho importante que dentro dos setores, desde o setor mais simples até o alto setor, tenha conhecimento de usar ferramentas, inclusive de OSINT, para descobrir, será que meu dado foi vazado? Será que não foi? Por exemplo, nesse vazamento que teve aí de 26 bilhões, que foi considerado a mãe de todos os vazamentos, de tão enorme que foi, onde nós tivemos aí 12 terabytes de vazamento. O Brasil está em 12º como alvo de posicionamento aí de dados vazados. Nós temos, por exemplo, será que você sabe, doutora Priscila, se o seu e-mail está nessa? Será que você sabe se o seu e-mail foi vazado? Será que você precisa de trocar a tua senha? Será que você troca a tua senha pelo menos aí de 3 em 3 meses no mínimo? Usa essa senha para tudo quanto é outro aplicativo. E aí, o que a gente pode utilizar como ferramenta, que inclusive a gente aborda dentro do OSINT, que a gente pode utilizar? Existe a ferramenta chamada HeavyIBIN. Essa ferramenta você coloca o seu e-mail lá. Nossa. E através do seu e-mail você vai ver, o que foi vazado ali. Aonde que houve esse vazamento, né? Até estava conversando com o Dr. Rafael, ele
estava vendo também em que momento, se algum e-mail dele foi vazado, se não foi, né? A gente estava fazendo até esse teste. E outro aplicativo também que você pode utilizar, além do Airbnb, é Cyber News. É um outro, porque às vezes você usa eu quero testar em outro também. Para ter certeza, né? Para ter certeza. Aí você também pode colocar o seu e-mail lá tranquilo e ver da onde veio esse vazamento. São sites seguros, aparece, então. né? Sim, da onde que veio, o que é que aconteceu. A data, qual foi esse vazamento de dados. Então, é importantíssimo, porque aí a gente vai saber, né? Inclusive para exigir, né? O que uma questão ali de até a gente analisa, né? Vai precisar analisar, mas se houve algum dano, é importante ser reparado. E aí é a questão. Até foi interessante a doutora Luciana trazer esse ponto, porque vem a questão, nossa, vazou. E agora? O que a gente pode fazer? Né? Então, na pessoa física, para a pessoa física, a gente já tem esses caminhos, fazer essa pesquisa, né? Fazer essa pesquisa, ver aonde que vazou, modificar a senha, colocar autenticação em duplo fator. Se tiver suas senhas, inclusive dentro do celular em bloco de notas, porque tem gente que tem mania assim de fazer isso, já tira dali, usa outra forma, põe um cofre de senha, caderninho modo antigo, né? Sim, por mais que tenha esse reconhecimento facial no celular, eu prefiro e recomendo, né? Eu recomendo a questão de cofre de senhas, eu prefiro ali os fatores de dupla autenticação. E você analisando essas informações, e após isso daí, você pode até entrar em contato com a empresa. E também tem aquela questão da própria ANPD, mas entrar em contato mesmo com a empresa, até usando sites do Reclame Aqui, e também informações do consumidor.gov. Você é um consumidor, você também pode reclamar lá, dado vazado, empresa. Com certeza. Olha, meus dados foram vazados no dia tal, e você explica da onde que veio, porque você fez essa pesquisa utilizando ferramentas que o Cint disponibiliza. Olha que maravilha. E utilizando isso, você sabe quanto foi vazado, a hora que foi vazado, o dia que foi vazado, todas as informações. Você coloca lá no consumidor.gov ou no site do Procon, né, ou pelo Procon, para que essa empresa te mande alguma informação. Dependendo do que a empresa te respondeu, e a fundo até para movimentar a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então é a gente se movimentar. Porque se a gente também não se movimentar, muitas vezes a empresa não se movimenta. Porque isso também cabe a gente, a privacidade nossa, né? São os nossos direitos. Os dados são nossos dados. A gente tem que proteger isso. Exato. A gente tem que cuidar disso. E aí vai ser importante, até para a empresa, para ela se orientar. Exato. Né? Porque ela vai ter que saber tratar os dados, não tem outro recurso, né? Então aí ela vai ser uma forma dela detectar, né? E aí se fez o relatório de impacto ou não, se fez aonde, qual foi o ponto, o que aconteceu, né? Então é necessária essa responsabilização das empresas, né? Sim. E até é importante também as pessoas irem atrás, saberem, questionarem e questionar mesmo todo o trânsito, né, dos dados dela naquela empresa. Foi compartilhado, foi extinto, né, para realmente se apoderar disso. Porque a gente também não pode pensar e ter essa ideia que a internet é terra de ninguém, né? Porque toda hora a gente está fazendo compras online, a gente está assinando serviços, e muitas das vezes, quase 100% das vezes, a gente não está lendo os termos. Quantas vezes que você que está aí assistindo vai acessar um aplicativo, está lá no Facebook, alguma coisa, viu um aplicativo, baixou da Play Store, seja lá qual for, conectar com a minha conta do Google, Você nem lê, eles mostram para você lá, será utilizado sua foto de perfil, será utilizado isso,
você simplesmente ignora, aceitar, continuar aceita, e tal, faz a conta. Ou às vezes fazendo contas mesmo, dando todo o seu nome completo, dados extremamente pessoais ali, e que são dados sensíveis, mas você não se importa. Então é isso, é preciso conscientizar. Presta bastante atenção, depois que você que está vendo o vídeo até aqui, gostando do vídeo, presta atenção nisso nas próximas vezes. Vai fazer uma conta? Veja, analisa certinho. Vai fazer uma compra online? Mas é um site totalmente confiável. Eu sei, é bacana, mas mesmo sites confiáveis pode acontecer vazamento de dados. E não é uma falha desse. As falhas acontecem. Infelizmente acontece. Claro que bancos de dados grandes, eu falei como Sony, Microsoft e tudo mais, eles têm todos os dados criptografados. Mas ainda assim, para que correr o risco? Então, vai lá, qualquer site que seja, faz um cartão digital, como o doutor Luciano falou, faz o cartão digital, vai fazer a compra, pronto, ele só pode ser utilizado naquela vez, acabou, não vai ter problema. Mas é trabalhoso? Não é. O seu aplicativo de banco tem essa opção. A maior parte dos aplicativos de banco, né? Eu acredito que hoje em dia tem isso. Os bancos digitais têm ali. Então, as empresas têm recurso, né, doutora? Como, além da adequação, existem as ferramentas como a OSINT, né, doutora Luciana, que vai poder ali nos orientar melhor, né, sobre o recurso, esse recurso que a empresa pode adotar, né? Sim, exatamente. Você estava falando até da conscientização, né, doutora? A conscientização, ela pode partir ali tanto da privacidade ali, e proteção de dados, e também para o OSINT, para não cair em golpes cibernéticos, para todas as áreas da empresa. Então, por exemplo, aqui no livro, por exemplo, no qual eu tive o prazer aqui de ser coautora nesse livro, o que é o OSINT? O OSINT é investigação em fontes abertas, né, Open Source Intelligence, é uma parte da perícia computacional, e ali, além de você conseguir fazer buscas online para descobrir dados, informações, isso dentro da perícia, qualquer pessoa pode fazer, mas a perícia também pode fazer, mas o cybercriminoso também pode fazer. Então, fazer buscas ali online, como eu disse, dentro de redes sociais, dentro de sites do governo, por exemplo, Receita Federal, fazer uma busca dentro de um processo. Isso é o SINT, você está fazendo o SINT, por isso que eu falei que advogado faz o SINT toda hora, todo dia. É verdade. E aqui até a gente aponta ferramentas também, por exemplo, ferramentas aqui, buscadores de e-mail, quando você quer encontrar e-mails, buscar pessoas, aqui a gente põe um monte de tipos de link para você descobrir essas informações, verificadores de vazamentos, a gente coloca no livro aqui, tem o HaveABIN, que eu até falei, tem Minha Senha, o Monitor Firefox também é outro para você verificar, verificadores de vazamento, quer descobrir se houve vazamento de dados, eu vou falar aqui, anota aí, gente, HaveABIN, Minha Senha, Monitor Firefox, TickLeak, pode procurar esses links aqui, escreve no YouTube, ele já vai aparecer. Os links, né? Vai deixar depois pode deixar na descrição, porque às vezes eu estou falando meio rápido. A gente pode deixar, perfeito. Para poder pegar de uma forma mais tranquila. E as pessoas verificarem se os dados foram ou não vazados e partir daquele ponto que eu comentei, que depois vai lá no Procon, ou vai no Reclame Aqui, ou vai ainda no consumidor.gov, que é excelente para poder fazer essas reclamações, porque ali você vai conseguir ter data, horário, local, essas informações precisas para você indagar a empresa. Exatamente. Isso é muito importante. É seu direito indagar, exatamente. É seu direito saber onde estão os seus dados, e as grandes empresas, elas têm as pessoas responsáveis por isso, né, que são os encarregados de dados, e então eles vão poder ali fornecer toda as respostas, né, bem sobre essas questões. Desculpa até aqui, são tantos assuntos, né, são que muitos vão assuntos, mas quando você entra no site da empresa, você pode ir até o final da página da empresa, às vezes no site. Exatamente. Tem a informação ali do encarregado, né? Os dados, as informações, você mandar essa informação direto para o encarregado. Olha, houve vazamento
das minhas informações, dos meus dados, nesse dia, nessa hora, não sei de onde que surgiu isso, me dê informação. Isso. Se aquele encarregado não puder te passar essa informação, aí é hora de você tomar uma atitude extrajudicial ali pelo PROCON, ou até mesmo judicial. Ou até judicial. E lembrando que a gente tem a ANPD, né, Agência Nacional de Proteção de Dados, que em último caso também é o órgão, né, que vai realmente questionar a empresa, né, e aí sim a empresa vai ser responsável por aquela informação que ela vai ter que dar. O que aconteceu? Uma resposta. Né? Sim, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela é uma das últimos pontos que a gente primeiro vai agir dessa outra forma e depois vai ver. Os sites das empresas estão fornecendo o que fazer. O que fazer ali, né? Direcionando mesmo para o encarregado, né? Então, realmente, essa é a primeira ação. A agência, quando realmente a empresa demonstrar que não se importa, né? E aí, o que a gente não deve aceitar. Né? Exatamente. Muito obrigada pela participação de vocês. Foi muito importante. É um processo de conscientização, né? Que a gente tem que colaborar. Sim. Eu que agradeço a participação aqui nesse podcast e espero poder ajudar sempre, estou sempre à disposição. Com espero certeza. Que o pessoal goste aí, curta a página e goste aí dos links e faça o teste também, pessoal, para ver se realmente não houve vazamento dos seus dados. E se houve, já sabe o que fazer. Perfeito, muito obrigada pela participação. Queria agradecer também aí vocês que assistiram, agradecer a doutora Priscila, a doutora Luciana também que está aqui com a gente, e essa conversa, que bate-papo muito interessante. E se você gostou desse vídeo, já sabe, like, inscreve aí, compartilha com seus amigos. Para quem quer, você acha que vai ser interessante esse assunto, e eu acredito que é interessante para todo mundo, porque tá todo mundo aí no virtual agora, então compartilha aí. E é isso, muito obrigado pela participação. Muito obrigada.